E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, e este é Deus. Só este merece ser chamado de bom, porque ele é absolutamente bom. Sabes os mandamentos? Porque o homem lhe perguntara: Que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Era o que ele tinha que fazer, as obras que ele deveria realizar para alcançar esse nível. É uma pergunta self. Que farei? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás dando falsos testemunhos, não defraudarás, não roubarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então o moço disse: Ô mestre, tudo isto já venho observando desde que eu era pequenininho. Fui criado numa família assim. Mas Jesus, fitando-o, o amou, e apesar de amá-lo, justamente por amá-lo, disse-lhe toda a verdade, respeitou-o o suficiente para não sonegar-lhe nenhuma verdade. Por isso foi a manifestação do amor, dizer-lhe: só uma coisa então te falta. Porque Jesus propositalmente, na menção dos mandamentos da lei de Moisés, omitiu o último. Os 3 primeiros, relativos ao olhar do homem para com Deus, não estão inclusos. Jesus assim manifestando que todo culto a Deus, toda santificação do nome de Deus, todo guardar de observância do ponto de vista da concentração da mente em orações a Deus, tudo isso se resume no amar o meu próximo como a mim mesmo. Por isso, ele ensina que o Pai decidiu ser amado no meu próximo e apresentou ao jovem que lhe fazia as perguntas apenas os mandamentos concernentes ao trato relacional. Não matarás, ao homem, não adulterarás com alguém do teu gênero humano, não furtarás o teu próximo, não dirás falso testemunho contra alguém. É tudo vinculado a gente. Termina com o pai e a mãe, honre-os. E ele diz: isso aí eu tenho feito desde sempre. Jesus disse: então, olha, tem uma coisa que te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, chateadíssimo com esta palavra, retirou-se muito triste, porque ele era dono de muitas teologias da prosperidade, de muita propriedade. Interessante, quando Jesus diz uma coisa te falta, ele constrói uma ação correspondente ao único mandamento que ele deixou fora desses relacionados ao homem amando o homem, por isso não matando, não roubando, não adulterando, não dando falso testemunho, honrando pai e mãe, tudo isso. O último é: não cobiçarás nada do teu próximo, nada, é subjetivo. É aquele que faz com que todo indivíduo que possa dizer: eu nunca adulterei,
naquela área, ele não pode dizer que subjetivamente não tem um dia desejado a mulher de alguém. Ele que diz, nunca dei um testemunho falso, não pode todavia dizer, eu nunca não cobicei algo que relativamente ao meu próximo, eu tivesse a vontade de possuir, já tive muitas vezes a vontade de possuir o que era dele. Mesmo que apenas no meu pensamento eu tenha imaginado que como eu não ia fazer nada para que ele se prejudicasse se eu herdasse ou tomasse posse, na minha mente eu desejei que outros o fizessem. É aquele mandamento de subjetividade que faz com que o indivíduo que diga, eu nunca roubei, todavia tenha que ficar calado, porque no coração ele deseja cobiça e ele imagina a posse de coisas que ele vê outros terem e possuírem, e as deseja para ele. E quando deseja que é do próximo, é infinitamente mais profundo esse agravo na subjetividade. Então, ao invés de Jesus mencionar esse mandamento dizendo, não cobiçarás, Jesus disse, uma coisa está faltando, não cobiçarás. Ou seja, vai, vende tudo que tu tens, dá para todo mundo, abre-te na vida, desentope teu coração, salva-te deste culto ao poder, aos bens, à posse, salva-te disso. E o céu é teu. Porque todo aquele que não ambiciona uma pátria terrestre e poderes terrestres, este é filho da vida eterna. Esse começou já a entesourar aquilo que se transfere para a vida. Tudo é negócio. O mundo é negócio, a religião é negócio, e a espiritualidade de nós humanos é barganha. Barganha com Deus, barganha com tudo, é negócio. Cobiça. Senhor, eu quero aquela mulher. É do outro. Aí você ora a Deus e diz que é piedoso, pedindo isto a Deus. Senhor, eu quero algo daquele jeito. Acha que é um direito do filho do rei. Você é. Assim se manifestar, porque tudo é negócio. O paganismo espiritual é caracterizado pela sua negociabilidade. Toda concepção espiritual pagã é uma concepção de proposição de business, de negócio com Deus. É toma lá da cá. Por isso é tão estranha a palavra da graça de Deus, que diz, não tem barganha, não tem negócio a fazer, é unilateral, é o amor de Deus, é de graça. Você não tem essa pergunta jamais a fazer daí para frente, que é, o que farei para herdar a vida eterna? Nada. Como o Salmo diz, que farei? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele mesmo responde, não há barganhas, não há trocas a fazer. O que darei? Darei um coração aberto, oferecerei uma boca aberta, um coração aberto, tomarei de graça o cálice da salvação e andarei em obediência grata à consciência que me visitou e que me instrui. Por isso a palavra da graça é tão chocante, porque nós somos pagãos. E quanto mais você veja e você vir um indivíduo refratário ao fato de que tudo vem de Deus,
que nós somos salvos pela graça, santificados pela graça, ungidos pela graça, de graça é favor imerecido. Tudo é graça divina. Quanto mais você veja que o indivíduo, ao ouvir isso, reage, mais pagão ele é. Porque o pagão não consegue aceitar a espiritualidade do Evangelho. Porque no paganismo a gente tem que fazer a troca, a barganha. As divindades exigem, as divindades cobiçam, querem o que é do homem. E autorizaram os seus sacerdotes a serem os recebedores dessa cobiça divina, cobiça dos deuses, dessa fome dos deuses, dessa sede dos deuses, dessa inveja dos deuses. Os sacerdotes são os representantes e os que recebem em nome de Deus. Mas é barganha. Aí vem o Evangelho e diz, não, você não tem que fazer nada, é de graça. Agora, se você for se meter a fazer, vai ser impossível para você. Você não vai aguentar. Mesmo que do lado de fora você cumpra observâncias exteriores, do tipo, nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei, nunca falsifiquei a identidade de ninguém publicamente ou em juízo, não sou estelionatário, meu pai e minha mãe comem e bebem com a minha ajuda e eu sou legal com eles, mas nenhum de nós subsiste diante da ordem não cobiçarás. É o que Paulo diz. Paulo diz em Romanos 7 que ele se gloriava, ele se jactava de não ser idólatra físico, de não adorar fisicamente ídolos. Ele se jactava de não ser um adúltero, um prostituído, um promíscuo, e muitas coisas, é o que ele diz em Romanos 7. De repente ele diz, me vi apanhado no laço do não cobiçarás. De súbito eu vi o quão cheio de cobiça eu era. Todo tipo de cobiça. Então o que Jesus está dizendo é, se você quer fazer algo para herdar a vida eterna, você está perdido. Porque nenhum de vocês passa no teste. Se na exterioridade vocês se jactarem de certas coisas, na subjetividade, todos cobiçaram, todos desejaram, todos querem, todos são voluptuosos, todos são invejosos, todos são cobiçosos, todos são gananciosos. Todos pecaram. E todos igualmente carecem da graça, do amor, da manifestação de Deus, livre, unilateral, carregada de favor. Quem é trigo espiritual, ao ouvir que tudo vem de Deus e que tudo é amor divino e procede unilateralmente dele, esse se regozija, esse se alegra, esse celebra tão grande misericórdia e quer viver dela. Aquele, todavia, que carrega, se não é, pelo menos carrega a atitude aprendida do joio religioso, ao ouvir sobre a graça de Deus e a bondade de Deus, revolta-se. Porque ele quer ser dono da vida eterna. Ele quer pagar pela herança. Ele quer ser proprietário até no céu. Ele quer ser proprietário até de Deus. O cara quer dar comprando, quer ter acesso adquirido, quer ter a garantia do direito sobre.
Essa é a arrogância essencial que nos domina. Por isso, Paulo também diz que a manifestação suprema da síndrome de Lúcifer é essa arrogância do indivíduo que quer se auto-justificar. E não houve nada contra o que Jesus mais se insurgisse no contexto do Evangelho do que a auto-justificação das pessoas, que se mostravam justas contra as outras, sobre as outras, vilipendiando o próximo, jactando-se o tempo todo. Daí a hipocrisia religiosa e a fachada religiosa serem os temas mais confrontados por Jesus de sobra e sobejamente nos evangelhos. Porque é um dos sintomas mais veementes de que o indivíduo é refratário ao amor e à graça de Deus. É o fato de que a graça o ofende. A bondade gratuita é pouco para ele. Ele se sente desafiado a provar para Deus o seu mérito, concluindo um negócio ao final do qual Deus diga: negócio fechado por teus méritos. Você se abençoe. Nem Deus diz para ele: eu te abençoo. Deus diz: você se abençoe. Você se salva, você se santifica, você é mais você se cuide. Mas se quiser ter uma relação comigo, eu sou Deus, eu não estou fazendo trocas, eu sou o doador da vida. Eu não tenho barganhas a propor. Ou você me acolhe, você me aceita, gratuitamente, se sabe protegido, guardado, coberto, liberto, tudo pela graça. E justamente por isso, se em ternura, se apaixona, se engravida de gratidão, e aí se entrega à obediência natural, dando fruto simples de Deus em mim e da minha alegria em tão grande misericórdia. É o fruto do meu amor, do meu namoro, do meu casamento com o Eterno, que é amor, é alegria, é paz, é bondade, é fidelidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, é justiça, é verdade. Todas essas coisas que procedem do amor são fruto natural da gratidão, cumprem a lei de modo que se tornam efeito. A salvação pela lei quer ser a causa, quer que a lei seja a causa. A salvação pela justiça própria, pelo mérito, pela piedade pessoal é autocausada. Agora, quando a gente crê que tudo vem de Deus e vem de graça, e a nossa suficiência é toda dele, da nossa confiança na fidelidade dele, no caráter dele, isso gera essa gravidez grata, que produz o fruto de amor, alegria, paz e tudo que a isso se vincula de maneira natural, de tal modo que se torna um efeito, assim como o fruto é efeito de uma causa plantada na semente da natureza nova em mim implantada. Esse é o milagre da graça divina. Bem-aventurados os que a acolhem e não a resistem, e nem brigam contra ela e nem a odeiam. E infelizes e pobres são aqueles que todas as vezes que ouvem acerca do amor de Deus acham que é fácil demais. Esses são arrogantes muito mais do que imaginam. Mesmo quando são pobres, mesmo quando são miseráveis financeiramente, mas se possuem essa atitude, eles são pura arrogância.
No meio religioso há muitos pobres podres de arrogância, até por frustração, por recalque, por complexo de inferioridade. São tão pobres que acham que a maneira de serem superiores é apresentando formas de moralismo religioso superior a dos demais. Assim se afirmam, assim se tornam maiores que a maioria. Mas é jactância, arrogância. Está pensando que arrogância é coisa que só dá em quem é rico? Basta que o indivíduo queira ser superior, ainda que entre miseráveis, que a arrogância estará lá. Arrogância é sempre arrogância. E a pior de todas é o arrogar-se à salvação. Arrogar-se à vida eterna. Arrogar-se a ser aquisitor de heranças. Isso é horrível. E é o que toma conta da maioria dos que estão aqui mesmo, dizendo que eu sou um herege porque eu estou dizendo o que estou dizendo segundo o Evangelho. Mas o Espírito Santo vai fustigar você, como está. E vai quebrantar você. E vai fazer você vir confessar a sua arrogância, o seu ódio da graça. Você pensa que tem raiva de mim? Você não tem raiva de mim. Você tem raiva do que eu prego. Você tem raiva do que eu ensino. Você tem raiva do que eu creio. Você não tem por que ter raiva do que eu faço. Eu vivo uma vida limpa, honesta, digna. Não tem porquê. Não tem por que ter raiva do meu cabelo, de nada, nem de coisa nenhuma minha, ou que eu visto, nada. Se eu estivesse aqui dizendo as coisas que você queria que eu dissesse para reforçarem o padrão da sua justiça própria, do seu legalismo, do seu moralismo religioso, você ia estar dizendo: "Oh, glória, fala ungido, terra de Covenévias." Agora, como eu chego e digo exatamente o Evangelho da Graça, eu me torno insuportável. Não é o mensageiro, é a mensagem que você não quer. Continua a não querer. Ele veio para o que era seu e enviou o Evangelho para aqueles que prioritariamente são os que dizem: eu quero, eu me reúno para cultuá-lo. Mas esses mesmos, à semelhança daqueles no passado, esses mesmos não recebem o Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus. Quem recebe uma criança recebe a Jesus, imagina o Evangelho. Carregado de toda a graça. Você o rejeita, rejeita a Cristo. Não acolhe a palavra da graça, não acolhe a Jesus. Não sabe dizer: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, está perdido. Não entendeu que tudo é perdão, que tudo vem de Deus, por isso é graça que vem de Deus sobre mim e é graça que vai de mim para o próximo, e não há negócios nem barganhas a fazer na relação com Deus. E na relação com os homens, a gente deve diminuir ao extremo qualquer que seja a negociação, exceto aquelas em relação aos quais esse mundo está organizado. A gente tem que trocar 10 tomates por 15 cebolas. Eu estou falando daquelas negociações de manipulação do outro, das grandes negociações que são as que mantêm o outro subjugado sob o nosso poder. Ou a pior de todas, que é a negociação com Deus, praticada o tempo todo pela religião. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra conversada, explicada milhares de vezes por mim mesmo aqui, mais uma vez hoje,
alcance hoje, como que pela primeira vez, o coração de muitos e o véu seja tirado e as escamas caiam e as pessoas entendam que nós somos salvos gratuitamente no amado, em Cristo Jesus. E que todos estão perdoados, apenas não tomaram posse disso, por causa da rejeição à graça. Porque até quando se diz que estão perdoados, eles não se perdoam, não querem se perdoar até que pratiquem alguma coisa que as auto-justifique. Porque essa é a doença da nossa negociação pagã instalada em nós, em relação a tudo, em relação a Ti. Ajuda-nos a enxergar e traze muitos com o coração quebrantado pelo novo entendimento da palavra e abracem sem resistência a graça ofertada gratuitamente no amado. Em nome de Jesus. Vem IVTV, o canal é você.